O que vocês sabem sobre a Mesopotâmia agora, depois nós começamos a estudar? Quem são esses povos? Como viviam? Onde viviam? Qual a importância deles para a Antiguidade Clássica? Então, nós iremos agora fazer uma revisão de nossa aula. A aula de 6.2, nós iremos rever esses povos mesopotâmicos e nós iremos fazer uma atividade sobre esses povos mesopotâmicos. Na tela para vocês, porque nós temos aí a aula 6.2, nós temos a civilização da Mesopotâmia, o berço da civilização. Apesar de ser rodeada por deserto, a região é denominada crescente ou fértil. Por quê? Porque ela está nessa região entre o rio Tigres e Eufrates e entre o rio Nilo. Então, essa região aqui é chamada de crescente fértil. Mesopotâmia, terra entre rios, rio Tigres e rio Eufrates. Se o Egito é uma dádiva do rio Nilo, a Mesopotâmia é uma dádiva do rio Tigre e rio Eufrates. Tá certo? Escrita. A primeira escrita que apareceu, a primeira escrita que se tem registro, é uma escrita cuneiforme. Lá feita pelos sumérios. Os sumérios fazem essa escrita cuneiforme. Os mesopotâmios desenvolveram uma das primeiras escritas dessa história. Os sinais eram gravados em argila, isso aqui é uma argila úmida e tinha forma de cunha, ou seja, era cavado. Desenvolveu-se antes da escrita egípcia, que é os hieróglifos. E egípcios foi bem antes. Servia para preservar as regras que controlavam a sociedade e vai ser adotada por todos os povos da Mesopotâmia. Todos os povos começam a adotar. E quem são esses povos da Mesopotâmia que nós estudamos na aula de hoje? Nós estudamos o Sumério, que é o primeiro povo a controlar essa região e desenvolver a escrita. O povo sumério aqui, ó, primeiro povo a controlar a região. Os sumérios desenvolveram a escrita. Os acádios unificaram as cidades suméricas, fazendo o primeiro império. Os assírios alcançaram a maior prosperidade durante o reino de Assurbanipal. Os amoritas, sob o governo de Hammurabi, que lança o Código de Hammurabi, expandiram o seu domínio sobre toda a Mesopotâmia, mais o Império Mesopotâmico, mais o Império Babilônico. E os caldeus conquistaram a Babilônia, depois Assur, Nínive, formando esse império, o Império Babilônico. Grandioso império. Torre de Babel, ouviram falar de Torre de Babel? Pois é, tudo isso dessa região. Olha o Código de Hammurabi, achado nessa estela, escrito de forma cunhada, olha aqui ele ampliado aqui para vocês. Olho por olho, dente por dente, era a lei do talião que estava no Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Código de Hammurabi porque o rei era Hammurabi, então o código era dele, ele que manda criar o Código de Hammurabi. A pena aplicada deveria corresponder ao dano causado. Com ferro fere, com ferro será ferido. Mais ou menos assim, tá bom? Aí nós temos a sociedade Mesopotâmia. Vinha a sociedade Mesopotâmia de forma de pirâmide social. Os proprietários de terras e burocracia palaciana estavam lá em cima. Os camponeses trabalhadores livres no meio. Trabalhadores sem família que cultivavam os lotes dos templos, trabalhavam nos templos. E, por fim, abaixo, os escravos da Mesopotâmia. Então, agora eu quero vocês fazendo a atividade de vocês, que eu já volto. Daqui eu vou ali tomar um café, já volto, para fazer a correção. Vamos lá?
E aí a atividade estava difícil, estava fácil, eu estava relendo ela aqui. O que vocês fixaram mais fazendo essa atividade? Atividade, ela tem propósitos que eu quero que vocês passem a dar mais atenção a essas atividades. Primeiro, a atividade leva vocês a fazerem uma releitura de nossa aula. Os slides de nossa aula é como se fosse uma apostila de vocês. Porque ali nós temos os assuntos que nós estamos trabalhando. 4 assuntos dentro dessa aula, um assunto geral e mais 4 assuntos. E cada assunto ele trazendo textos que irão orientar vocês. Tivemos ainda nessa aula um material complementar que eu pedi para vocês leem esse material complementar. É nessa hora de fazer atividade, se não deu tempo durante a aula, é nessa hora de fazer atividade que vocês vão ler esse material complementar. Então, vocês têm mais um material para trabalhar. E aí, na hora da atividade, você tirou toda a dúvida e revisou a aula que nós tivemos. Esse é mais ou menos o objetivo de nós fazermos essa atividade. E agora, vamos fazer a correção dela? Que agora eu quero saber, na tela para vocês, quem foi que se saiu bem nessa atividade e vamos tirar essa dúvida dessa atividade. Olha a primeira atividade aí. A Mesopotâmia, apesar de ser rodeada por deserto, é uma região denominada crescente fértil, devido aos recursos hídricos, ou seja, água, gente, água, ali existentes. Lá conviveram sumérios, babilônios, assírios, caldeus, acádios e outros povos, né? Povos que revolucionaram para sempre um modo de viver e conviver. Agora o que eu quero saber? Esse texto aqui está lá, dentro de um slide nosso, mas eu pergunto para vocês, sobre a Mesopotâmia, é correto afirmar? Quando eu falo da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, entre Rio Tigres e Eufrates, primeiro, ela fica entre Rio Tigres e Eufrates? Repousa um dos mais importantes berços da humanidade? Será que lá viveram um dos maiores e importantes berços da humanidade? Vamos lá para a letra B. Foi na Mesopotâmia que inventaram a escrita hieróglifos. Os hieróglifos foi na Mesopotâmia? A lei do talião visava o perdão e a remissão dos criminosos, ou seja, eu vou aplicar uma lei para que eles voltem para a sociedade regenerados. Era isso que a lei do talião falava? Será? Os povos como os persas, os atenienses, os espartanos, os egípcios, viveram na Mesopotâmia, entre Rio Tigres e Eufrates? Será? Ou a divisão social da Mesopotâmia visava a estrutura democrática e republicana? Será? Meus queridos, na Mesopotâmia, até hoje tem escavações acontecendo, porque até hoje tem descobertas que elas impressionam o mundo. Um dia eu estava vendo uma escavação que eles descobriram a sociedade que viveu lá, e eles disseram, meu Deus, essa sociedade aqui, pela estrutura que ela tem, era uma sociedade grandiosa. Cadê o povo dessa sociedade? Das milhares de pessoas que viveram, cadê os ossos? Cadê os restos mortais? O que aconteceu com essa sociedade? Será que ela foi desintegrada? São questionamentos que são feitos. Ou será que o tempo corroeu
Opa, mas peraí, no Egito, que é o mesmo, não se acha? Os túmulos, os cemitérios, são questões que precisam de resposta ainda hoje pelas pesquisas que são feitas na Mesopotâmia, porque lá repousam as principais sociedades da antiguidade entre esse rio Tigres e Eufrates. Por isso que a resposta correta é a letra A. Na Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, repousa um dos mais importantes berços da humanidade. Vamos para a segunda. Na Mesopotâmia, formaram-se as primeiras sociedades dotadas de escrita e de uma estrutura social complexa, denominada berço da civilização. Qual o nome da escrita mesopotâmica e sua característica? O nome dela é hieróglifos, que eram representados por sinais em forma de animais. Seria esse? Era alfabética e são símbolos numéricos ordenados em blocos? Era um cuneiforme, que são sinais gravados na argila úmida e tinham um formato de cunha? Essa ficou mamão com açúcar, né? Era o mandarim, que é ideográfica, ou seja, os símbolos representam ideias. Era latina, feita de forma de alfabeto, que é uma forma de escrita de signos e significados classificadas como segmental, pois possui grafemas que representam fonemas. E aí? Qual o tipo? É tipo assim, ó, vamos supor, você poderia ter uma argila ali que você, se não tivesse argila, é como se fosse uma batata. Você pega ali, cava a batata, você pode fazer a escrita nela. A argila está mole. Aí você chega lá, cunha, faz cunha. Cunha são buracos. Eu estou cunhando aquela coisa. A escrita é escrita cuneiforme, por isso que a resposta correta é a letra C, olha aí. Agora, vamos para o decolando para o futuro. Vamos nessa viagem aqui? Puf. Decolando para o futuro. Chamo vocês para decolar do futuro e olha a questão aí que eu trago para vocês. Já é com um texto enorme, igual o Enem está cobrando. Muito antes de surgir um sistema educacional organizado como o conhecimento de hoje, a escrita por si só, como registro de sinais, codificações isoladas e que por uma associação possa até algum significado existente, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, no final do período neolítico, esta característica de escrita marca o que chamamos pré-histórico, pois foi com o advento da linguagem escrita que inicia o fim desse período pré para início da história propriamente dita. Olha esse texto, gente, como ele é esclarecedor. Espero vocês tenham lido ele com calma. Sobre o aparecimento da escrita, é correto afirmar: os hieróglifos encontrados no Egito têm a forma de escrita mais antiga. A forma de escrita mais antiga registrado ocorreu no Oriente Médio e é chamada de escrita cuneiforme. A escrita teria sido inventada de forma dependente, idêntica às 3 regiões. Ela surge pela primeira vez entre os gregos, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, e 5.000 anos pós-Cristo, na Mesopotâmia. Por meio da escrita, a humanidade estagna e cria barreiras do tempo e do espaço, deixando desinformações e toda sorte de registro para posterioridade. A escrita não tem
tanta importância para a humanidade, haja visto que vários povos viveram sem conhecer a escrita? E aí? O que vocês acham? A, B, C, D ou E? A nossa aula já é autoexplicativa. A escrita mais antiga que nós temos como registro, lembrando, até hoje não foi achado nada que possa dizer que não. A escrita mais antiga é essa outra aqui. Até hoje não foi achado dentro da arqueologia, pois a escrita mais antiga que nós temos como registro é a escrita cuneiforme, feita em argilas cunhada, que nós trabalhamos muito dentro dessa aula. E eu digo para vocês, a escrita foi uma das maiores descobertas da Mesopotâmia, porque a escrita, ela nos traz para o momento da história. Nós deixamos de ser pré-história, como o texto nos coloca, e entramos dentro do contexto da história, propriamente dita, porque agora nós temos a escrita. Na tela para vocês, porque a resposta correta é a letra B. Decolamos para o futuro. Vamos para a nossa última questão. O que fala a nossa última questão? Na Mesopotâmia, todos os bens produzidos pelo próprio palácio e templos eram suficientes para o sustento. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população, das aldeias e das cidades. As formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados. Olha aí, sociedade não tão igual, não tão democrática, né? Entre os trabalhos forçados que o texto se refere, temos a internação de doentes e loucos em áreas rurais, onde deveriam cuidar das plantações? Sei não. Utilização de prisioneiros de guerra como artesãos? Escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias de camponeses, o que caracterizava o sistema econômico mesopotâmico escravista? Era assim que se dava o processo de escravidão? E aí? Está lá no texto complementar que vocês leram, hein? Obrigações de prestar serviço devida por toda a população livre em obras realizadas pelo rei, como templos e muralhas, pastores de grandes rebanhos de gado bovino e caprino, toda a sociedade, ela tinha uma obrigação para com o rei. Ela tinha. Principalmente se fosse, eu não tenho um pai, sou órfão, não tenho um pai e mãe e tal, você já iria automaticamente trabalhar nas obras dos templos e na colheita lá do templo. Mas toda a sociedade, mesmo ela sendo livre, ela tinha uma obrigação de trabalhar nas obras do rei. Determinado período, tempo, eu vou construir um templo, eu vou construir uma muralha. Ah, mas eu sou livre, mas você vai trabalhar para o rei. Era uma forma de imposto e submissão que existia. Na tela para vocês, porque a resposta é a letra D. Obrigações de prestar serviço devido por toda a população. E assim era a sociedade mesopotâmica. E aqui eu convido vocês para o nosso encerramento de nossa aula. Estamos encerrando a nossa aula, estamos começando a caminhar pela história, estamos começando a estudar os primeiros povos da antiguidade. E aí nós vamos agora, ninguém nos segura, porque nós iremos estudar todos os demais até a nossa atualidade. Então, o nosso programa do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano,
irá fazer um passeio pelo mundo e pela história. Até a próxima aula.